A única doença que foi erradicada da face da Terra até hoje foi a varíola. A varíola era uma doença que causou, na história da humanidade, centenas de milhões de mortes, e ela continuava circulando pelo mundo inteiro enquanto a vacina não foi utilizada. A maioria da população hoje não sabe o que é varíola, mas causava surtos epidêmicos e causava mortes. Uma doença terrível. E isso nós conseguimos erradicar globalmente do planeta. Foi a maior conquista da saúde pública do mundo. Eu fiz o bonequinho a partir das 2 gotas da vacina, né? Porque é uma coisa lógica que as crianças iam reconhecer e decodificar no momento, né? E quando eu estava desenhando esse boneco, eu procurei fazer com que ele fosse muito simples, porque a minha ideia era que todas as pessoas envolvidas no processo de vacinação fossem capazes de produzir materiais de comunicação, né? É exatamente por isso, é exatamente porque vacinamos a população brasileira e tivemos cobertura vacinal tão importante, tão relevante, que a poliomielite é uma doença erradicada. As vacinas, elas foram fundamentais para a gente controlar a mortalidade da humanidade. Então, eu acho que qualquer pessoa que pense em negar essa importância de um desenvolvimento vacinal deveria rever seus conceitos com urgência. É claro que é importante a gente pensar em vacina, sim, mas essa é uma resposta a algo que se instalou. A gente precisa também criar uma infraestrutura, né, de prevenção, uma infraestrutura contínua de cuidado, né, porque há riscos, né, em correr contra o tempo, como a gente tem feito agora. Eu posso, por exemplo, não tomar a vacina por mim, é um direito que eu tenho. É questionável, mas é um direito que eu tenho. Agora, eu não posso deixar de tomar a vacina deixando de proteger o outro. Desde sempre, a humanidade é assolada com casos de doenças que se espalham entre a população, causando mortes e sequelas graves. Entre 1896 e 1980, a varíola causou mais de 300 milhões de mortes. A famosa gripe espanhola atingiu fatalmente 20 milhões de pessoas entre 1918 e 1919, inclusive o presidente brasileiro Rodrigues Alves. Entre os anos 1896 e 1980, foi a vez da febre amarela ceifar a vida de 30 mil pessoas. A descoberta da vacina foi um divisor de águas para a humanidade que, de tempos em tempos, convive com epidemias e pandemias. Pessoas deixaram de morrer e, o mais importante, conseguimos prevenir as doenças. Pandemia é um termo genérico para dizer que tem vários surtos acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo e com diferentes intensidades, com diferentes agravantes, né? A pior epidemia da história foi a peste negra do século XIV, tá? Por que ela é considerada a pior? Porque, na verdade, em 2 anos, quando ela chegou na Europa, em apenas 2 anos, ela matou 1/3 da população europeia. E a população europeia era estimada naquela época em 75 milhões de habitantes. E depois a gente teve, logicamente, a nossa grande epidemia da gripe espanhola, de 1918, que até hoje é uma incógnita, né? Alguns falam que foi 20 milhões de mortos, outros falam que foi 50 milhões de mortos, outros jogam a estatística para próximo de 100 milhões de mortos. Então a gente não tem uma estatística precisa. Você pensar que levava pelo menos alguns meses para que uma contaminação com o vírus chegasse, por exemplo, da Europa para a América por meio, né, por um meio passivo, né, por meio de navio ou por meio de alguma outra forma de comunicação dessa transmissão. Você tem, por exemplo, a peste, né, a peste bubônica. Você teve um processo que levou pelo menos 15 anos para se espalhar e tomar a dimensão, né, que tomou em termos de matar a população, uma boa parte da população mundial. Por exemplo,
uma história recente, na gripe espanhola, quando apareceu aquela epidemia monstruosa com uma mortalidade grande, tudo que se falava que pudesse ser a solução era aceito e tinha os seus seguidores. Então eles falavam que, olha, se você fizer gargarejo com uma substância de eucalipto, isso vai eliminar o vírus. Se você fumar tabaco, o ar quente vai eliminar o vírus. Se você ingerir bebida alcoólica, vai eliminar o vírus. Se você tomar o quinino, isso também vai eliminar o vírus. Cebola, alho, cachaça e assim por diante. As vacinas, elas foram fundamentais para a gente controlar a mortalidade da humanidade, principalmente a mortalidade infantil. Então, se a gente voltar no tempo, no ano de 1900, então no último ano do século XIX, a gente tinha uma mortalidade infantil muito grande nas cidades industriais, porque eram cidades em que você tinha uma população grande de pessoas assalariadas, né, dos operários, que se aglutinavam naquelas casas dos operários, com várias famílias. A primeira vacina que a gente tem registro, ela apareceu na China, mais ou menos por volta do ano 1000 depois de Cristo. Então, o que os chineses faziam? Eles tinham as epidemias de varíola, que causavam as bolhas na pele, né, aquelas lesões pustulosas. Depois essas bolhas secavam e formavam as crostas, aquelas casquinhas. Naquela hora que formavam as casquinhas, você não tinha mais o vírus da varíola viável. Os chineses, provavelmente com tentativas de erros e acertos de séculos, eles pegavam essas cascas, eles transformavam em pó e eles assopravam com uma vara de bambu na narina das crianças. Então, o que eles faziam? Eles colocavam vírus morto, inativo, fragmento de vírus, antígeno de vírus, na narina. A narina absorvia, porque ela ela tem um poder de absorção muito grande, né, os capilares da narina, e as crianças desenvolviam imunidade para a varíola. Esse procedimento determinava muitas reações adversas, algumas graves, inclusive morte, né? Ainda que protegiam a maior parte da população, mas causava algumas reações adversas sérias, como morte. E foi em 1796 que o Jenner, Edward Jenner, ele observando os ordenhadores das vacas, ordenhadores de leite, né, ele via que os ordenhadores de leite eles tinham pústula na mão e via também nas tetas da vaca algumas pústulas, mas essas pessoas não contraíam a doença varíola. E com isso o Jenner passou a inocular as pessoas com essas pústulas e proteger as pessoas. Essa tecnologia foi evoluindo, né, e passou a ser produzido, o vírus passou a ser produzido nos costados do vitelo. Tá? E essa tecnologia foi trazida ao Brasil pelo barão de Pedro Afonso e o criador do Instituto Municipal Vacínico do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, né, que passou a produzir essa vacina dessa forma, em costados de vitelo. Bom, existem diversos tipos de vacina para vários tipos de doença. A ideia geral é que a vacina ela tem que provocar no organismo humano uma reação de defesa sem, no entanto, causar aquela doença da qual ela quer proteger. É muito difícil saber, antes de experimentar, que tipo de vacina vai funcionar melhor para cada doença e que tipo de vacina também vai provocar menos reações ruins. Porque algumas vacinas podem provocar febre, podem até provocar reações mais fortes. E por isso elas passam por muitas etapas de testes. Então, em geral, esses experimentos, até se chegar numa vacina, começam com uma quantidade muito grande, digamos, de vacinas ou de produtos que são candidatos a serem transformados em vacinas. As
as fases da vacina precisam ser todas seguidas. E existe uma primeira fase da vacina que é, na verdade, chamada de fase pré-clínica. É uma fase que acontece dentro do laboratório exclusivamente e é a oportunidade em que os cientistas e os pesquisadores vão escolher o material que eles vão trabalhar. Se vai ser um vírus da gripe, como um adenovírus, se vai ser parte do material do DNA do próprio vírus. Eventualmente, nesta fase, se houver uma proporção de efeitos ruins muito grande, a vacina nem prossegue para as outras fases. Na etapa seguinte, a fase 2 de estudo clínico, os estudos são feitos num número um pouco maior de pessoas e, além de se continuar a observação sobre efeitos negativos, também se observa se a pessoa desenvolve anticorpos e se desenvolve defesa que possa ser verificada no laboratório. Nessa fase 2, o grupo populacional já é maior, já envolve um pouco de diferença entre o grupo mesmo, os voluntários são selecionados de acordo com um determinado perfil, e nessa fase 2, o que vai ser avaliado é se aquela vacina produz anticorpos, se ela produz células que são chamadas de células citotóxicas, que são aquelas células que têm capacidade de defender o organismo. Se a vacina passa nessas duas fases, então vai para a terceira fase, que é uma fase desenvolvida num grande número de pessoas, e aí, ao invés dos testes serem feitos a partir de material coletado que é analisado em laboratório, se observa se as pessoas vacinadas desenvolvem a doença ou não, e se pessoas que recebem uma outra vacina ou uma vacina falsa chamada de placebo, acompanhada durante o mesmo tempo, desenvolve a doença na mesma proporção. Depois de tudo isso, também tem que haver uma observação contínua dos efeitos da vacina quando já é utilizada nas populações, para ver se não aparecem efeitos diferentes daqueles quando, ao invés de trabalhar com, digamos, alguns milhares de pessoas que participaram dos estudos, nós estamos falando de dezenas de milhões de pessoas que existem na população. Olha, uma vez dado o registro, a responsabilidade é sempre da Anvisa. Por isso o trabalho é bastante difícil. É lógico, não podemos aceitar uma vacina que cause sequela. A máxima que rege essa questão é o seguinte: a doença, o tratamento não pode ser pior do que a doença. Então nós não podemos oferecer um tratamento que põe a população em risco. Para além disso, o Ministério da Saúde tem um sistema que nós chamamos de farmacovigilância. O que é a farmacovigilância? É uma vigilância continuada a toda a população que recebeu uma determinada dose da vacina. Nós temos o controle da dose, temos o controle do lote, para exatamente sabermos o que vacina o paciente lá na ponta da linha está tomando. Fase 1 normalmente leva 1 ano e meio. Fase 2 leva 2 anos, 3 anos. Tá? E depois, passada essa fase, passa para a fase 3, que é estudo de eficácia, que normalmente é feito com duplo cego, controle de placebo, tá? E são milhares de pessoas. Duplo cego, porque nem quem está tomando vacina e nem quem está dando vacina sabe o que está fazendo, tá? Porque você usa a vacina e usa o controle, que é um placebo, é um outro produto, tá? Que dá benefício também ao voluntário, tá? Então, esse estudo de fase 3 leva 5, 6 anos, dependendo do que é vacina. Uma vez avaliado ainda a segurança, a eficiência daquela vacina em produzir anticorpos e conseguir o efeito imunizante, que é o efeito, na verdade, de bloqueador da ação do vírus, ele consegue neutralizar o vírus, né? Na verdade é um efeito neutralizador do vírus, aí a vacina, pode-se dizer que você tem uma vacina, e aí ela segue para uma fase já de registro perante a autoridade sanitária. O registro, ele é um atesto que aqui no Brasil, para que um medicamento seja aplicado
em cidadãos brasileiros, esse atesto precisa ser dado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ele no final de um processo, claro, ele é um documento pelo qual aquele medicamento já comprovou para nós, da agência, todas as questões relativas à sua segurança, à sua eficácia e à sua qualidade. Nós temos alguns grandes produtores de vacina no Brasil, são produtores públicos, e aqui se destacam o Instituto Butantan, que é do governo do Estado de São Paulo, e Biomanguinhos, que é dentro da Fundação Oswaldo Cruz, que pertence ao governo federal, que são os maiores produtores de vacinas brasileiros. O Brasil ele é uma referência mundial em campanhas de vacinação, em adesividade a campanhas de vacinação. E olha que mesmo sendo um país continental, um país terrestre, nós temos áreas difíceis de chegar. Nós temos a Amazônia, nós temos o Pantanal, nós temos regiões do Nordeste, onde não é tão simples assim levar o apoio de saúde. Mas mesmo assim, o Brasil ele é um líder mundial, um exemplo mundial nesse sentido. Então é importantíssimo que todas as pessoas recebam aquelas vacinas que são indicadas no calendário vacinal brasileiro. As crianças são aquelas que recebem o maior número de vacinas. É importante que elas recebam todas elas que constam no calendário, mas existem vacinas também que são indicadas para adolescentes, para vacinas, para adultos e para idosos, e que ficam protegidos contra situações graves que podem ocorrer caso não recebam a vacina. O Brasil tem uma legislação específica que determina a obrigatoriedade de vacinação dentro de determinados parâmetros, observados determinados parâmetros. Então, o que fica muito em questionamento é a autonomia da pessoa. A vacinação, em tese, é obrigatória para todos nós. Mas hoje mesmo, assim, quem tem a obrigação de ser vacinado são as crianças e os adolescentes. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente que torna compulsória a vacinação de crianças e adolescentes quando o legislador assim estabelece. Nós temos lá atrás, em 1975, uma lei que, se não me falha a memória, é a 6259, que instituiu o Programa Nacional de Imunização. Depois, em 2004, nós tivemos uma portaria do Ministério da Saúde criando campanhas obrigatórias de vacinação para crianças, adolescentes, adultos e idosos. São 14 vacinas presentes no calendário nacional de imunizações do Programa Nacional de Imunizações. Tá? 14 para crianças, são 6 ou 7 para adolescentes, tá? E 3 ou 4 para idosos. Tá? Então, nós temos que buscar. E as vacinas são disponíveis no posto de saúde. Mas a população não está indo. Então, está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa, e nós precisamos de vocês. Toda a sociedade está contribuindo para a gente voltar a ter altas coberturas vacinais. A história da humanidade também é contada pelas vacinas. A gente teve várias... É uma história que é extremamente interessante por causa exatamente disso. É o amor e ódio entre as vacinas. Se a gente pegar, por exemplo, a revolta das vacinas, a gente tem uma ideia lá em 1904 que a revolta das vacinas foi a população que era uma população que não queria a vacina, essa população se uniu, a população se rebelou e aí teve a revolta das vacinas. Veja bem, as pessoas falam que muitas vezes a vacina tem substâncias tóxicas, as pessoas falam que muitas vezes a vacina causa doenças, né, que elas não cobrem, não previnem, pelo contrário, elas provocam novas doenças, né? E muitos estudos mostram exatamente o contrário. A grande maioria dos estudos mostram exatamente o contrário, que as vacinas são absolutamente seguras e a vacina sim previne inúmeras doenças. Então a gente vê que a história da vacina sempre foi constituída de amor e ódio. Então, sempre você tem algumas campanhas contrárias, alguns receios, e sempre tem a população que apoia e que acha que é a solução. Na verdade,
desde o aparecimento das vacinas e ao longo do século XX, nós tivemos muitas falhas, muitos acidentes vacinais. Mas foi num período em que a gente estava desenvolvendo as vacinas. Então, hoje em dia, quando uma vacina é lançada, não tem mais cabimento a gente duvidar da segurança dessa vacina, porque ela passou por uma série de etapas de controles, de estudos e assim por diante. Qual que foi o problema depois do começo do século XXI? A gente tem um aumento das campanhas anti-vacina, que tem vários fatores. Um dos fatores motivos filosóficos. Então, são aquelas pessoas que não querem nenhum material estranho no seu corpo, são aquelas pessoas que querem uma dieta saudável, que são contra qualquer tipo de droga, de medicamento e assim por diante. A gente tem um fator religioso. Então, existem muitos religiosos ortodoxos que seguem piamente o Antigo Testamento, o Novo, Torá, o Alcorão. Então, a gente tem cinturões bíblicos que a gente fala na Europa e nos Estados Unidos, que são comunidades contrárias às vacinações. E o terceiro fator, que é o mais importante, é o medo. E esse medo ele foi alavancado no final do século XX, porque saiu um trabalho em 1998 de um médico britânico em que ele lançou um trabalho na Lancet, que era uma revista altamente renomada, que ele mostrava que tinha uma associação, uma vacina contra a rubéola, o sarampo e a cachumba, com o aumento da incidência de autismo nas crianças. E ele achava que isso era por causa do mercúrio que era acrescentado na vacina. Esse trabalho provou-se depois que foi manipulado, que foi fraudulento. Esse médico, Andrew, ele perdeu o CRM dele, o registro de médico no governo britânico. Outros trabalhos não comprovaram isso, mas esse trabalho rodou o mundo, porque aí a gente estava numa era da internet. Veja bem, os movimentos anti-vacina, eles não prejudicam só o Brasil, né? Eles prejudicam o mundo inteiro, né? Eles utilizam muitas vezes, né, as mídias sociais, né, que tem uma alta penetração, uma capacidade de penetração muito grande nos dias de hoje, na verdade, e eles começam a divulgar aquelas informações, da grande maioria delas são falsas, né? São fake news, são falsas. Né, de que as vacinas vão causar doenças, que as vacinas contêm mercúrio, que a vacina tem isso, tem componente tóxico, isso ou aquilo. E isso não afeta apenas o Brasil, afeta o mundo inteiro. Né? E isso é uma outra questão importante para mantermos a nossa acadêmica de vacinação em dia. Né? Porque se uma determinada doença ela não foi eliminada em um outro país, e nós temos, né, o trânsito de ir e vir, então tem sempre o risco de alguém chegar no Brasil, né, com aquela doença. Né? E se nós estivermos vacinados e com a cobertura vacinal adequada, a gente consegue manter no nosso país o país livre da circulação daquele agente infeccioso. Mas é preciso, então, ter uma comunicação, uma informação mais efetiva, mais transparente, mais clara para a população, informando, sim, nós não temos doenças, mas no mundo essas doenças estão presentes. Tá? E podem ser trazidos por viajantes, enfim, trazidos o vírus e infectar outra vez a nossa população. Veja bem, a disseminação de notícias falsas, né, podem voltar a crescer, a fortalecer uma percepção que é completamente equivocada na população, porque na medida em que uma notícia falsa sobre determinadas vacinas faça com que as pessoas tenham medo de tomar a vacina e, consequentemente, doenças que estavam sob controle sanitário, controle epidemiológico, essas doenças possam ressurgir, voltar a acometer pessoas na nossa população. Então, eu acho que qualquer pessoa que pense em negar essa importância de um desenvolvimento vacinal deveria rever seus conceitos com urgência. Não há nenhum sentido em um movimento negacionista
a vacina. Temos que lembrar que nós não estamos mais na época da guerra da vacina de Oswaldo Cruz, isso foi no século passado, e nesses últimos 100 anos a ciência progrediu não numa forma aritmética, progrediu de forma geométrica. O avanço dos anos foram avanços sempre sendo multiplicados e não apenas somados. Então, realmente, hoje, se colocar contra o movimento vacinal, vamos dizer assim, o esforço vacinal, é um desserviço à humanidade. Acho que qualquer profissional de saúde pública que possa ostentar esse título é fã de vacinas. É o principal instrumento da saúde pública que nós temos para enfrentar doenças. Existem outras estratégias, claro, quando pensamos em políticas de saneamento básico, de nutrição, mas esses não são instrumentos da saúde pública. A história da vacina foi marcada realmente por muitas falhas, muitos acidentes. Só que isso foi o preço que a gente pagou para o desenvolvimento das vacinas. A partir da segunda metade do século XX, a gente acabou atingindo um nível de tecnologia para se produzir uma vacina em que traz uma vacina absolutamente segura quando ela é aprovada e lançada. Então, hoje em dia, uma vacina autorizada e lançada não tem sentido mais a gente ter o medo daquela vacina. Houve um momento da história que nós acreditávamos que teríamos vacina para tudo ou um antibiótico capaz de exterminar qualquer tipo de agente infeccioso. Nenhuma das duas coisas se confirmou até o momento. Pode ser que num futuro longínquo isso aconteça. Existem pesquisas, por exemplo, para que se tente obter uma vacina contra a malária há mais de 50 anos. Até hoje não se conseguiu chegar numa vacina que proteja de maneira efetiva contra a malária. Existem pesquisas de vacina contra o HIV, que é o vírus que causa AIDS, que estão sendo buscadas há mais de 30 anos. Também até agora não se conseguiu uma vacina eficaz. Eu costumo dizer sempre, vacinar é um ato de amor. É um ato de amor para com seu filho, né? Para que seu filho não adquira uma doença, para que não adquira sequelas daquela doença e portanto, garantir vidas. Em 1986, o Brasil assinou, junto com os países da América Latina, um acordo para erradicar a polio até 1994. E nessa época eu fui chamado para poder fazer uma logomarca que fosse timbrar os envelopes e as cartas e os ofícios que fossem trocados durante esse período. Era a época da vacinação, então eu fui ao Nordeste, fui até no governo do ministro, para poder me inspirar, né, para fazer a campanha, para fazer a logomarca, né? Cheguei lá e achei assim, uma movimentação muito estranha, né? Porque o Exército ajudava na logística dessas vacinas, né? Que o Exército tem uma logística muito boa, né? São muito bons nisso, então eles estavam ajudando na vacinação. Então, e aí essa vacinação ela acabava acontecendo num clima muito tenso. Às vezes eles iam de casa em casa tirar a criança debaixo da cama, porque a mãe escondia para não ser vacinado, ou a criança não queria vacinar, entrava em pânico, né? Então eu comecei a pensar num personagem que fosse a passagem entre esse mundo da vacina, da ciência e as crianças, né? E eu fiz o bonequinho a partir das 2 gotas, né? E esse boneco também, ele tinha que ser muito fácil de desenhar. E para lançar esse boneco, nós queríamos fazer um nome. Então, a ideia seria o seguinte, seria convocar a criançada para elas dar o nome no boneco. Eu ainda não tenho nome. Parece que ninguém gosta de mim. Ora, vamos resolver isso agora mesmo. Vê se capricha no meu nome, viu? E agora eu vejo que o Zé Gotinha foi transformado no símbolo do SUS. Ele não é mais só o símbolo da vacina. Ele agora aparece com a sigla do SUS escrito no peito, né? E ele é um personagem que eu acho que realmente não
não tem como sair, né?